Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar a respeito do caráter de Cristo, em relação àquilo que devemos fazer ao próximo, porque muitos acreditam que têm de amaldiçoar aqueles que não gostam deles. Sim, existem pessoas que, quando têm desentendimento com o próximo, gostam de amaldiçoar o próximo. E outros que, quando consideram alguém seu inimigo, gostam de fazer o mesmo, de amaldiçoar, de pedir o mal, de desejar o mal àquela pessoa. Só que isso não é o caráter cristão. Isso não é o caráter da verdade. O ser humano foi ensinado por Deus a tolerar as diferenças e a suportar as inimizades com fé e resignação, não querendo o mal do próximo, mas antes querendo que o próximo se arrependa e mude, ou seja, desejando o bem aos outros, independente dos outros desejarem o mal ou não para nós, independente deles serem inimigos ou não. Porque fazendo isso estaremos sendo como Cristo, estaremos aspirando os verdadeiros sentimentos espirituais, estaremos aspirando o ser da verdade, o ser perfeito, como Estevão, no seu último minuto, que pediu para que Deus perdoasse aqueles que o apedrejavam. Ele já sabia que iria morrer. Ele estava seguro na eternidade. Ele viu a Deus e a Cristo. De modo que então ele compreendeu que nós devemos fazer sempre o bem e seguir a justiça, independente dos outros seguirem ou não, para que assim estejamos sempre mais próximos da eternidade, sabendo que a eternidade é vida eterna e não ilusão, mas a verdadeira vida que se manifesta no percurso do existir eternamente. Porque muitos perderão esta vida, ainda que sua existência persista eternamente, porque a vida é sinônimo de paz e de verdadeira atualização de nossas possibilidades. Em outras palavras, de nos assemelharmos a Deus em espírito, fazendo sempre aquilo que Deus é e determina. Em outras palavras, todo o bem. E eu convido vocês a isso, a refletirem sobre suas atitudes em relação ao próximo. Será que você não está desejando o mal para o seu colega de trabalho? Será que você não está desejando o mal para alguém que você considera como seu inimigo? Será que você não está desejando o mal até mesmo para pessoas próximas a você? Porque quem faz isso está separado de Cristo. E por estar separado de Cristo, está encerrado debaixo da condenação. E é necessário pensar sobre, porque muitas pessoas se iludem, dizem que são filhas de Deus, mas fazem exatamente o oposto daquilo que Deus mandou. Deus ordena que o ser humano faça o bem ao seu próximo e perdoe aqueles que falam mal contra ele. Deseje o bem a pessoas que falam mal contra ele. Por que isso? Porque isso é loucura diante da maioria das pessoas desse mundo. E aqueles que praticam essas coisas não são deste mundo e nem podem ser. Já são de outra esfera, já estão em outro reino. Deixaram a natureza mortal, pecadora, e se apegaram à natureza divina, perfeita, para andar como Deus em espírito.
E foi esse o chamado do grande Messias: fazer com que as pessoas andassem pelo Espírito, estivessem em um reino superior, fosse transladado, transportado a um reino superior que nunca perece, o reino da justiça, que é o reino de Deus. Assim está escrito em Colossenses, se não me engano, onde é dito que ele fez aqueles que creram nele de verdade, aqueles que seguem os seus mandamentos, assentar em lugares celestiais, ou seja, os estabeleceu na eternidade, os tomou deste reino e os colocou no outro reino, no verdadeiro, no eterno, no justo, no puro, no perfeito. E aqueles que foram estabelecidos nesse local sagrado buscarão sempre o bem de pessoas boas, principalmente, mas também de pessoas que odeiam o bem, pessoas que odeiam elas mesmas, porque assim estaremos sendo como Deus e estaremos garantindo que ninguém possa dizer nada contra nós, de modo que quando o dia do juízo chegar e os nossos acusadores forem levados diante de Deus para nos acusar, eles serão envergonhados e receberão a dupla condenação por intentar acusar contra os filhos de Deus, injustamente ainda. E exatamente por esse motivo, todos nós devemos sempre buscar o bem e aguardar com fé que a justiça de Deus será feita. Porque se alguém te maltratou, Deus é quem tratará desta pessoa. E se for o caso, a punirá severamente como deve ser. E nós não devemos desejar o mal a essa pessoa, porque nós sabemos que a punição de Deus é sem misericórdia e é terrível. E sabendo da punição terrível que Deus destina àqueles que escolhem as trevas, por misericórdia, nós devemos querer que eles se arrependam, para que não sofram este castigo terrível. Porque todos os que virem com seus próprios olhos o inferno, a condenação eterna, todos que puderem sentir um segundo que seja o que significa estar separado da bondade de Deus eternamente, quem tiver o deslumbre destas coisas nunca desejará isso a ninguém. Pelo contrário, vai querer que todas as pessoas se arrependam, porque verá que é uma coisa terrível, uma coisa sem precedentes, é impossível quantificar. E por isso mesmo, como seres humanos, lembrando que todos os outros são seres humanos, devemos desejar que essas pessoas se arrependam e façam o que é correto, pedindo perdão a Deus e a quem elas maltrataram, a quem elas traíram, a quem elas fizeram o mal. Porque assim estaremos sendo como Cristo, estaremos agindo como pessoas celestiais, como pessoas que verdadeiramente compreendem o valor do ser humano, compreendem a necessidade do ser humano mudar, levando em conta também que um dia, no passado, fazíamos coisas semelhantes ou até piores do que aqueles que nos maltrataram. E assim agiremos, segundo a misericórdia e a justiça. Lembrando que ser misericordioso, ser bom, ou seja, agir com retidão, agir com misericórdia, agir com honestidade, não é ser fraco, não é ser bobo, não é ser ignorante,
Pelo contrário, é agir com sabedoria. Lembre-se que o perdão de Deus é para quem se arrepende. Lembre-se que não devemos aceitar o erro, devemos combatê-lo. Existem criminosos de todos os tipos, e se eles estão na cadeia, é porque eles merecem, porque eles cometeram o mal. Agora, se eles quiserem se regenerar pela fé, que se regenerem, Deus os acolherá também. Entretanto, se não quiserem, que fiquem presos. Este é um bom exemplo para demonstrar isso. Porque quem quer melhorar, que melhore, que tenha oportunidades, que se regenere. Mas quem não quer, que seja condenado, que fique preso. Porque não devemos ser tolos de achar que aqueles que odeiam o bem devem ficar entre nós. Não devemos, de jeito nenhum. Devemos querer que todos se arrependam, que todos mudem, que todos melhorem. Mas não devemos ser tolos de achar que todos melhorarão, ou ainda pior ainda, achar que pessoas que declaradamente odeiam a verdade, odeiam o bem e não querem mudar, já escolheram as trevas, são gente do bem. Não são, são inimigos. Esses são verdadeiros inimigos. E devemos guardar um fio de esperança. Quem sabe eles mudem, mas não devemos ser tolos. Que se eles cometem crimes, que sejam presos, que fiquem lá para sempre, se necessário, até a morte, para o bem de toda a sociedade. Entretanto, aqueles que fizeram coisas erradas, que eles se regenerem, que eles voltem a viver em paz, fazendo a coisa certa e entre todas as pessoas da sociedade. Assim também Deus age para com todos os seres humanos. Aqueles que querem mudar e ter a presença de Deus, assim terão. E aqueles que o negam, que escolheram deliberadamente as trevas, foram marcados para serem encerrados eternamente nas catatumbas da escuridão. Pensem sobre isso. Sejam misericordiosos. Desejem o bem às pessoas que te maltratam. Pare de querer a morte e destruição dos outros. Peça a Deus que a justiça seja feita. E antes de tudo, peça que a pessoa tome jeito e mude, para que ela não seja destruída na eterna condenação, que será terrível. No mais, não sejam bobos. Sejam pessoas sábias, que agem com retidão e justiça e inteligência, seguindo aquilo que Cristo ordena. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria. Apertem o sino para receber as notificações e compartilhem com outras pessoas.